Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Olha, nós temos pressa, hein? Porque o tempo tá correndo demais, a gente não pode parar, a gente tem que, prosseguir para o alvo, né? Para a soberana vocação em Cristo. Hoje, sem mais delongas, vamos estar falando, né, da Idade Média, que nós estamos falando desde aquele princípio da igreja que Jesus ali, né, ele incentivou os seus apóstolos a seguir, né? Então ali falamos sobre a igreja primitiva, que foi ali o início, né? Porque a igreja primitiva é aquela igreja que era liderada pelo Espírito Santo, né? E a gente está falando sobre a mudança que foi tendo até chegar aos nossos dias, né? Não podemos, né, esmiuçar, mas podemos falar alguma coisa, né, sobre esta caminhada da igreja. E já passamos ali, depois depois que os apóstolos morreram, veio o quê? Começou ali o tempo dos pais da igreja, né, os patriarcas, né, que já falamos sobre isso, né? Então aqueles que foram sucessores dos apóstolos, não é verdade? Preste atenção. Então, depois dos sucessores ali dos apóstolos, né, entrou ali a Idade Média, não é verdade? Presta atenção, hein? Que ali os pais da igreja ainda fazem parte. É isso que nós vamos falar alguma coisa sobre isso, sobre esta Idade Média. O que entrou, né? O que entrou, né, nesse período da Idade Média, né, para acrescentar nesta igreja, né? Esta igreja religiosa que nós conhecemos, entendeu? Me presta atenção. Pai seja convosco, estamos aqui mais uma vez, estamos nós aqui. E assim eu já convido, né, todos vocês a assim fazer comentários, né, em nossos vídeos e compartilhar com outros, com seus irmãos, seus amigos, seus grupos, né? Compartilha, né? Precisamos crescer, precisamos avançar. E para avançar, todos têm, né? Todos têm que fazer alguma coisa, menino, presta atenção. Então vamos assim compartilhar os nossos vídeos, comentar, se inscrever em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, né? Presta atenção. E principalmente o que não custa nada, mas é muito louvável para o nosso canal, é assim, o like, dá um like, não custa nada, vai setando o dedinho aí e dá o like, menina, presta atenção. E vamos nesta visão, menina, presta atenção. Pai, preciso de ti, me dá forças para lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti, me dá forças para lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Preciso chegar ao fim dessa estrada. Eu sei que é difícil a caminhada. Às vezes dá vontade de parar, mas sinto teu espírito me tocar e começo a caminhar. Às vezes dá vontade de parar, mas sinto teu espírito me tocar e começo a caminhar. Então assim, antes, vamos orar juntinho. Uns versículos aqui do Salmo 91 para poder dar início, né, o nosso vídeo aula hoje, né? Diz assim, Salmo 91: aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então vou ler de novo aqui o 2. Pode dizer a Yahweh: Yahweh é a minha proteção, é a minha fortaleza, é o meu Deus em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. 4. Ele o protegerá debaixo das suas asas,
e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. 5. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateiramente nas trevas, nem das pragas que devasta ao meio-dia. 7. Falavam assim, né? 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Mas hoje nós falamos assim, ó. 1000 pode estar seguro também ao nosso lado. Presta atenção, hein? E 10.000 do outro lado. Porque Deus, Ele é Deus de todos nós e temos que pedir por todos nós, né? Não vamos falar que pode cair 1000 de um lado e 10.000 do outro e nós não vamos ser atingidos, né? Vamos falar assim, o Deus, né? Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele estará conosco, tanto os 1000 quanto os 10.000, quanto a cada um de nós, com todos os nossos familiares, né? Nossos amigos, nossos conhecidos, nossos vizinhos, o povo do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Então nós clamamos, né? Nós adoramos e nós agradecemos por todos, porque a nossa oração é de fé. Então já nós agradecemos por tudo aquilo que não estamos vendo, né? Por toda vitória, por todas as guerras vencidas, nós somos gratos a esse Deus maravilhoso. Entendeu, menino? Presta atenção! É desse jeito. Então, sem mais delongas, agora vamos rapidão fazer um resumão aqui do que trouxe para nós a Idade Média. Quando foi a Idade Média? A Idade Média foi ali nos anos 300, ali, né? Começou ali, e exatamente, né? O que nos interessa é falarmos do Evangelho, não é verdade? Presta atenção, hein? Então vamos lembrar que naquele tempo ali, o que nos interessa entender para esse nosso estudo, e vamos aqui já de início falarmos do nosso versículo-chave, né? Desses vídeos, dessas aulas, né? Que é Romanos 1, versículo 16, né? Que Paulo disse para Roma, né? Para os romanos, né? Presta atenção. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Não é verdade? Primeiramente do judeu e também do grego, não é verdade? Presta atenção. Então eu não me envergonho do Evangelho, porque qual é o Evangelho que Paulo pregava? Né? Não é o Evangelho da circuncisão, não. Era o Evangelho universal dos estrangeiros, dos incircuncisos, não é verdade? Presta atenção. Então eu não me envergonho, porque o que Paulo pregava, né, era o Evangelho que é do reino de Deus, do reino espiritual, não é verdade? Até nos dias de hoje, né, eles falam muito bem assim da graça, mas eles se voltam, né, para as coisas que concretas, não é verdade? Presta atenção. Igual Tomé, né, tem que ver para crer, né? Então eu anotei algumas coisas aqui, né, para poder a gente fazer um resumo de algumas coisas, né, que acontecia. Primeira coisa que aconteceu, né, naquele tempo foi o fundamento, o firmamento, né, da instituição, o que? Cristianismo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quando você me falar assim, a religião do cristianismo, não estamos falando de um povo que é cristão. O povo que é cristão é porque segue a Cristo,
né? Entendeu, menino? Agora, a religiosidade do cristianismo é outra coisa. Foi fundada, na verdade, presta atenção, hein? Lá no Império Romano, né? Ali, a partir ali de Constantino, do imperador Constantino, ele fundou essa instituição, né? Por quê? Porque ali o povo, ele queria ali fazer que o povo virasse escravos, né? Vendessem, trabalhassem para eles, vendessem os santinhos, fizessem isso, fizessem aquilo. E havia ali um povo radical, o povo que ia para os montes, né? O povo que ia fazer as suas orações nos montes, só trabalhava realmente até o 6º dia, no 7º não trabalhava de jeito nenhum. Então ali ele fez, né? Ali ele disse, né? Tem a história de Constantino, que não vem o caso aqui, né? Que ele viu uma cruz, então, não sei o quê, e ele veio, inventou essa religião aqui, né? Essa religião, cristianismo, que é a partir o quê? Da cruz, né? Do Jesus morto na cruz. Então, quem fundou esse cristianismo foi Constantino, né? Aquele Jesus morto, então, que o povo ia adorar. Então, ele começou ali, prometer, se o povo trabalhasse até o 7º dia, ele iria dar o 1º dia, né? Para o povo ir adorar, ia fazer templos, até porque os templos não havia templo, né? Foi derrubado. Então, ele começou a erguer templos, né? Para poder fazer o quê? Uma falsa paz. Olha, vocês no 1º dia não precisam mais ir para os montes, né? Vocês podem ficar, né? Vocês vão fazer as casas para vocês ficarem em comunhão, adorar. Na verdade, preste atenção. Só que, entendeu? O povo é inocente. Ele fez aquilo para poder ganhar o povo, mudar a verdade de Deus e mentira, porque era o dia 7º, né? O dia que Deus santificou, está no livro de Deuteronômio, está lá em Gênesis, né? No 7º dia, o dia que ele santificou, ele separou. Santificar é separar, né? Então ele separou, não é verdade? Preste atenção, hein? Então ali o que ele fez? Ele mudou a verdade, começou ali esse cristianismo, né? Não ser da forma do povo do caminho, né? Do povo que seguia o Cristo ressurreto, né? Começou a mudar. Então ele fez as catedrais e até hoje nós vemos, né? Templos maravilhosos, né? Até templo de Herodes e Salomão, né? Na nossa realidade tem, né? Presta atenção. Então, o que aconteceu? Eles começaram a mudar a realidade de Deus e mentira e botou ali para eles adorar o que? No 1º dia. E batizou o 1º dia o que? De domingo, por causa de Domiciliano, né? E ali também mudou o calendário que era lunar. Então, virou o calendário gregoriano, que é esse que nós, até os dias de hoje, né, usamos, né? E por que mudou o calendário? Porque era lunar, já está falando, né? 9 meses. Então, aconteceu que eles acrescentaram e até foi aí que nasceu, né? 25 de dezembro, a festividade de 25 de dezembro, para comemorar o Jesus, né? O Jesus que foi da cruz, que foi criado. E aí ele fala, né? Presta atenção, hein? Ele fala que Jesus é o nascimento de Jesus, né? Mas põe, claro, aquele velho como um anfitrião da festa, né? Mas isso é um outro vídeo, entendeu, minha? Presta atenção. Vamos lá. Então, algumas coisas. Eu escrevi assim, ó, o cristianismo foi a maior religião do mundo, entendeu? Antes de suas divisões, né? Porque ali o Império Romano teve ali naqueles anos 300, teve o que? Uma divisão nessa Idade Média, ele foi dividido, né? Ele foi dividido, o próprio Roma foi dividido, né? Então, do lado que ficou Constantinopla, foi ali que começou o povo, né? Porque ali foi erguido essa bandeira do cristianismo por Constantino, né? Entendeu? Me presta atenção. Então eu vou ler rapidamente alguma coisa que eu botei aqui. As divisões. Então começou ali as divisões e subdivisões, né? Ali na Idade Média teve os concílios, né? Os concílios de Niceia, né? Os concílios é a reunião. Então, nas reuniões eram decididos muita coisa, né? Entendeu? Muita coisa. Como é que ia, o quê? Como é que ia levar o povo, né? Entendeu? Presta atenção, educar o povo, né?
do jeito deles. Vai prestando atenção no mistério. Então, eles ali, no concílio de Nicéia, eles ficaram responsáveis, né, de tirar os livros apócrifos e a canonizar, né? O que era os livros? O canon, né? Canon quer dizer vara de medir. Então eles pegaram alguns livros, né? E ali formou-se o que você encontra hoje, a Bíblia, né? Biblos, que vem do grego. Eles fizeram canon, não podemos especificar, temos que correr, né? Então o canon formalizou ali, né, alguns livros para poder ser a Bíblia. Não é essa que o protestante usa hoje, né? O cristão evangélico, né? Que tem 66 livros, mas ele tinha 7 livros a mais, né? Daqui a pouco nós podemos até dar uma olhada. Então, 7 livros a mais. Então, a Bíblia dos romanos tem 7 livros a mais que o do protestante. Presta atenção. Então, eles ali fizeram, né? Eles fizeram ali a Bíblia, separaram, não é verdade? Presta atenção. Então, a tradição da cruz ficou uma coisa assim diferente, um pouco mais escondida, né? Presta atenção, porque eles queriam fazer da forma deles. Então, o Jesus crucificado não era muito, né, lembrado, já ressurreto, mas sim, o Jesus humilhado, entende? O Jesus lá com os braços abertos, né, com a coroa de espinho, tá entendendo o mistério? Entendeu? Para o povo visualizar o Jesus, o que é humilhado, entendeu? Morto, entendeu? Presta atenção. E até começou, né, ali os ritos, não é verdade? Porque de anunciar a morte, presta atenção, e adorar em memória, né? O que a gente se adora em memória? Então tudo começou lá naquele império, entendeu? A pôr na mente das pessoas um modo de adoração diferente, né? Que Jesus falou, adorar em espírito e em verdade, tá entendendo? Mudou-se a verdade de Deus e mentira. Vou anotar, ver alguma coisa aqui mais. Então, eles pregavam diferente dos apóstolos, lendo o que foi dado aos apóstolos, né? Presta atenção. Então, eu botei o primeiro imperador, né, romano, cristão, ele trouxe a soma da religiosidade, né, da política e do comércio para dar continuidade àquilo lá que os fariseus fizeram, né? Presta atenção, aqueles eles gostaram, ele não tirou, entendeu? Aquilo lá que os fariseus, o que eles fizeram, entendeu? Lembra da passagem, né? Que Jesus entrou no templo e estava tendo comércio, Jesus chutou tudo e falou que não queria comércio, né? Mera coincidência, hein? Presta atenção, não queria comércio, mas foi Jesus que não queria, eu não estou falando não, né? Então, no ano 313, né? Presta atenção, né? Foi o dito de Milão, né? Através de Constantino. Os cristãos, que veio a ser isso, né? Edito de Milão. Foi um estatuto, para que vocês entendam, né? Que daquele tempo ali em diante, depois que eles aceitaram aquela adoração no primeiro dia, né? Que foi batizado como domingo, né? Eles aceitaram essa mudança de adoração, então aí cessou a perseguição, entendeu? Porque eles eram perseguidos, o povo do caminho era perseguido, eles iam para os montes, eles iam subir para aqui para poder adorar, né? Houve um tempo que eles eram mais ainda perseguidos porque achavam que eles eram canibal, né? Por quê? Porque eles faziam a Santa Ceia lá no mato, né? Mas era diferente, era uma adoração ao Deus vivo, né? Ao Deus vivo, porque eles faziam porque eles conviveram, né? Eles conviveram ali, eles vieram daqueles que conviveram com o Jesus de Nazaré. Então ali quando eles falavam, né, negócio de beber, né, beber o líquido vermelho, de que ia comer o pão, que o pão era, entendeu? Tá entendendo o mistério? Então, presta atenção, eles ficavam de butuca,
entendeu? Escutando para saber o que eles faziam lá nos matos, nos montes, e achavam que eles eram canibal, entendeu? E começou a perseguição, mas depois teve essa falsa paz, entendeu? Para poder eles vir, porque eles queriam estar de olho neles, para poder eles vir adorar no templo, presta atenção. Então, de maio a junho, né, do primeiro concílio de Niceia, resolveram que era o quê? A Santíssima Trindade. Anotei aqui que eles tiveram um concílio, uma reunião, para vocês entenderem, né? De maio a junho, né? Assim, um mês, decidindo sobre o quê? Sobre a Trindade, né? É do concílio ali do Império Romano que vem o conceito da Santíssima Trindade. Quem que é? Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Eles que decidiram, né? Pôr nos escritos isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Dividir em 3. Entendeu, menino? Presta atenção. O que mais eu anotei aqui? Então, porque chegaram a uma conclusão que Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram o quê? Da mesma substância, né? Presta atenção. E foi assim que, lá em Gênesis 1:26, né? Quando falaram assim, ali quando falaram porque é plural, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Façamos o ser humano, né? Da nossa mesma substância. Captou? Presta atenção, hein? Então, na mudança do calendário, mudou-se o que? Mudou a Páscoa, né? A Páscoa anual, e mudou também para mensal, né? Que a Páscoa, essa Páscoa anual, eles fizeram lá um concílio que veio a fazer um rito mensalmente, né? Que vem ser a Santa Ceia, que não tem nada a ver com a Páscoa, que a Páscoa não comia, né, pão, né, com fermento, não é verdade? Presta atenção. Mas isso é um outro vídeo, entendeu? Uma outra aula, não vamos nos prender nisso não. Então presta atenção, eu notei uma coisa aqui. O credo de Niceia era o código lá na Idade Média, entendeu? Presta atenção. Lá na Idade Média, o código, né, de fé era o credo de Niceia. Havia vários credos, mas o credo de Niceia, entendeu? Presta atenção, que era a oração. Porque lá na Idade Média não tinha, gente, não tinha a Bíblia para você pegar, não. Vou ler a Escritura, vou ler o Novo Testamento. Não existia isso ainda, entendeu, menino? Tá prestando atenção? Então existiam os credos, entendeu? Os credos. Então, eu vou ver aqui o de Niceia. Eu vou ler só o de Niceia. Ó, tinha credo dos apóstolos, né? Tinha o credo dos apóstolos, tinha o credo primitivo, né? Do primitivo. Tinha o credo niceno. Tô vendo alguns aqui para vocês. Credo de Atanásio, que Atanásio quem é? Um dos pais, né? Sucessores lá dos apóstolos. Mas eu vou ler rapidão para vocês. Ver só aqui o credo de Niceia, que nos interessa. Entendeu, menino? Presta atenção. Que foi assim elaborado por Irineu. Irineu, que pai da igreja primitiva. É a origem da doutrina, o que? Dos apóstolos, né? Policarpo foi discípulo, o quê? De João, entendeu? Então, lá de trás, né? Presta atenção. Então, o credo diz assim, ó, cremos, isso era tudo que eles tinham na época, né? Só liam isso aqui, ó. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não feito de uma só substância, né, com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, né? Presta atenção, hein?
as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, encarnou-se e se fez homem, sofreu, ressuscitou, ao terceiro dia subiu ao céu e novamente virá para julgar os vivos e os mortos. Então eu fiz questão que vocês vissem que isso aqui é o credo, né? Que eles elaboraram, né? A lei de Nicéia. Porque logo se vê aqui, né? Que foi isso aqui, foi do homem, esse tipo de oração, de afirmação. Porque aqui fala que ele, que ele sofreu, que ele, o homem que sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Não falou que morreu a origem carnal, falou que ele sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, e presta atenção, e subiu ao céu, né? E ao terceiro dia subiu ao céu. Ele não subiu ao céu, né? Esse céu que é uma frequência, não é um céu literal, né? Então ele não subiu, né, no terceiro dia, não é verdade? Conta essa história que ele apareceu a mais de 500 pessoas antes de subir para este céu que eles falam, né? Então ele ele ali comeu com Pedro, ele andou ali, se mostrou para aqueles dois do caminho de Emaú e para as mulheres, né, que foram lá, para várias pessoas antes, entendeu? Me presta atenção. Então disse aqui, ressuscitou e ao terceiro dia subiu ao céu. Não, isso não é verdade. Novamente, né, virá para julgar os vivos e os mortos. Outra coisa que não é verdade. Aí está falando aqui, outra vez virá para julgar vivos e mortos. Não, Romanos 8 fala que já houve um julgamento, né? Se nenhuma condenação há, não é verdade? É o que está escrito, né? A Bíblia não mente. Então, se está falando Romanos 8, vai lá e lê. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Em Romanos 5 fala que foram todos pela fé justificados. Então não vai haver julgamento para quem está em Cristo. Preste atenção, porque não há, né? Não há julgamento, porque não tem condenado. Não é verdade? Você só vai a julgamento se estiver condenado. Pelo menos é o que eu sei. Cremos no Espírito Santo. E a todos que dizem, ele era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou o que foi feito de pela não existência, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus de outra substância, ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável. A todos esses a Igreja Católica e Apostólica, aleluia. Então preste atenção. Então era isso que eles liam, né? Que eles liam, e agora preste atenção o mistério. Eles liam em latim, entendeu? Ninguém compreendia nada. Então, entre eles, este evangelho que eles elaboraram, entendeu? Porque aqui quando eles falam que virá julgar vivos e mortos, eles exatamente que estavam julgando, porque eles começaram a vender terreno no céu, né? Eles manipulavam o povo, escravizavam com medos, dizendo que o povo, se não fizesse isso ou aquilo, ia para o inferno, né? Presta atenção, hein? É mera coincidência, hein? Que falam que não vai ser salvo. Então nós hoje temos o entendimento que é lá em 1517, né? Martinho Lutero, ele já começou a ter o entendimento, Efésios 2:8, pela graça sois salvo. Então ele começou ali, né? Um pouco ter pena deles mesmo, ter pena ali do povo. Entendeu? Presta atenção. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um resumo a partir de Martinho Lutero, um monge católico, né? Que começou ali, né? Ver a verdade de Deus e começou, epa, vamos parar por aí, eu não vou ficar com vocês nessa aí, não, de fazer medo no povo, isso, aquilo outro, tá entendendo o resumo aí?
Então, tivemos vários credos, né? Eu não vou ler todo, mas o credo dos apóstolos era: creio em Deus Pai, onipotente, em Jesus Cristo, seu único Filho, né? Tem o de Niceno, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Vários credos, né? O primitivo, né? Presta atenção. Então, nós vamos entender que ao longo do tempo foi mudando-se muita coisa, né? Foi mudando muita coisa. Quando nós chegamos aqui, neste entendimento que as coisas foram mudando e foi o homem que foi mudando, né? Porque o importante para o homem era um casamento da religião, do comércio, né? Do comércio e política. Então virou-se uma coisa só, né? Entendeu? Presta atenção. Então, a reforma protestante, né, e suas principal causa, né, teve a história dos protestantes, as histórias dos católicos, né, romanos, as histórias, né, secular, porque tinha as religiões consideradas, né, considerada cristã e tinha as consideradas o quê? Seita. Ainda tem essa, né, que aí vai ser em outro vídeo. Nós vamos falar sobre isso, né? História de outros grupos religiosos, porque tiveram muitos, né? Teve a igreja local, vou falar aqui rapidamente, o catolicismo, a igreja local, é muita coisa, gente. Os tabernáculos da fé, entendeu? O espiritismo, foi assim, se dividindo, entendeu? O povo foi se dividindo. Os adventistas no sétimo dia, entendeu? Que vieram dos valdenses, depois quem quiser que estude sobre os valdenses, né? Então, o Hare Krishna, Igreja Messiânica Mundial, os Meninos de Deus, Testemunha de Jeová, entendeu? E eu não vou dar para ler todos aqui, é muito, muito mesmo, presta atenção, não vou ler todos aqui para vocês não. Então, ao longo do tempo foi isso. Então, foram mudando a verdade de Deus em mentira. Então, realmente, quando fala, eu não me envergonho do Evangelho, eles estão falando que não envergonha do Evangelho que eles estipularam, que eles instituíram. Porque não é o Evangelho que Jesus ensinou aos apóstolos, né? Não é. Não é o que nós entendemos do que foi falado no terceiro dimensão, né? Que fala céu. A Paulo, né? Presta atenção. Então eu anotei deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu anotei para vocês entenderem, né? Então, o credo, falamos sobre o credo, né? Presta atenção, hein? Então, o povo, eles viviam cativos, né? Que Jesus veio e libertou, né? Isaías 61 dizia que o Messias viria o quê? Para libertar os cativos. Mas acontece que esses aí do qual nós estamos falando começaram a criar uma base para de novo que escravizar, tá entendendo? Aí ao longo do tempo eles pregam o que? A salvação. Jesus já salvar e libertar é a mesma coisa, Jesus já libertou, mas eles criaram de novo um aprisco, tá entendendo o mistério? Para poder eles pregar a salvação, do qual eles são intercessores. E aí ignoram que na Bíblia diz que para nós que Jesus Cristo foi o único mediador. Entendeu, menino? Presta atenção. Então é assim, fazem ritos, tradição, para você prestar atenção, para poder ignorar, para poder não entender, né, a verdade de Deus, né? A verdade em espírito e em verdade. Tá aí? Daí chegamos o que nos anos 300, e que é a Idade Média, e aconteceram isso, várias coisas, né? Do qual nós estamos lembrando aqui. Então, lá em Romanos 8, Romanos 5, vocês anotem, depois vocês leram, Romanos 8 está falando que nenhuma condenação há mais, né? Presta atenção. E no Romanos 5, que foram todos que pecaram justificados, que pela fé, né? Presta atenção. Justificados, foram libertos, foram salvos pela fé. Então é desse jeito, hein? Então, por isto, a lei e os profetas
Profetizaram até João, até isso, né? Ignoro, né? Profetizaram até João Batista. De lá para cá não há mais profecias, gente, preste atenção, porque as profecias eram da vinda do Senhor, que é o Messias, que veio, não veio. É só tu ler lá todos os profetas, né? Lá em Miqueias e outros, né? Daniel. Porque a lei e os profetas durou até João, né? Lucas 16, Mateus 11:13. Porque essas profecias de morte foi até as leis de Moisés. Entendeu, menino? As leis de morte foi até Moisés. Então, qual lei foi, entendeu? Até João Batista. A lei de morte, porque Jesus não veio trazer vida e abundância. E ele trouxe ou não? Ele cumpriu João 3,16 ou não? Então, ele deu vida. Então, o que se fala? Que as leis e os profetas profetizaram até João. O que está falando isso? Está falando que as leis e quem profetizou sobre morte, tá entendendo? Foi até João. E eu não sei por que esse cristianismo, né, entendeu? Eles pegaram ali as coisas que eram do tempo da lei e trouxe. Entendeu? Por isso adoram o Deus morto. É desse jeito. Não respeitando que ali em João Batista, entendeu? Presta atenção, ali acabou, né? Acabou esse pacto de morte. Romanos 5, versículo 14, né? Somos os gentios, não vivemos que na lei do pecado. 1 Coríntios 15, você lê lá do 45 ao 48. Então vamos caminhando para o fim, né, para não ficar longo, que aí vocês não assistem, porque não havia nenhum justo, né? Já falamos sobre isso, nem no reino do norte, nem no reino do sul. Todos pecaram, por isso que Jesus, né, naquela passagem da mulher que foi adúltera, né? E ali vieram todos para apedrejá-la, né? E ali Jesus escreveu na areia os 10 mandamentos. É outra coisa que outro dia vamos falar sobre isso, né? Se Deus quisesse que ele prestasse, se fosse 613, ele não tinha separado os 10, entendeu? Os 10 é uma coisa, entendeu? Presta atenção, agora as leis de Moisés, aí sim, negócio que vem essa situação dos 613 mandamentos, entendeu? Que no qual, claro, se inclui os 10, mas a lei moral de Deus são os 10 mandamentos. Não confunda alho com bugalho, gente, presta atenção. Então nós entendemos, né, de uma vez por toda, né, com preço de sangue foi pago, né, a liberdade, a salvação, né? Presta atenção, hein? Então eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que vocês, se tem alguma dúvida, se não é da forma que eu estou falando, põe nos comentários, entendeu? Pra gente ter aqui só tem aluno, entendeu? Tem professor não, professor é o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, sabemos que esse movimento, né, que foi crescendo no meio do cristianismo, foi mudando a verdade de Deus em mentira, desprezar os ensinos dos apóstolos, né? A igreja que era a igreja primitiva de verdade. Então, ia se distanciando o propósito, né? Por causa do sistema de escravidão, né? Presta atenção. Então, eles ignoravam que na cruz rasgou-se o véu da origem carnal, né? Agora todos tinham acesso ao trono da graça. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Os que procuram a paz e tem sede de justiça, entendeu? Venham todos que querem andar na luz, na lucidez, na luz do entendimento, que querem o quê? Que querem vida, entendeu? Porque até então, até Jesus, a profecia, entendeu? Foi de bênçãos e maldição, foi de morte, entendeu? Mas Jesus ali chegou para dar vida, aleluia, entendeu? Ouviu-se um conflito generalizado entre os responsáveis, né,
na retórica e teorias do que era o divino ou não, né? As reuniões que eles faziam, não é verdade? Eles ficavam ali, né? Tinha um conflito, porque uns compreendiam, né, esse mundo espiritual, do qual até hoje, nós temos que bater com um martelinho santo, né, na cabeça das pessoas, porque as pessoas falam muito da graça, mas ignoram que a graça é o reino espiritual, né? Presta atenção. E se mudam na prática, né, para o pacto da lei, né? Presta atenção, de povos, de fariseus. Tivemos os concílios e a doutrina através do quê? Dos credos, como falamos. Neste período, pregavam que a mulher não tinha alma. A mulher não era muito considerada não, menina, presta atenção. Voltando ali no que nós falamos, né, sobre a mulher ali que ia ser apedrejada, porque Jesus ali escreveu na areia e falou: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, aquela atitude, né, de quando havia um erro que a mulher lá adulterava, então ela matava-se a pedrada, era uma das leis, mas a lei foi Jesus, foi Deus que deu essa lei? Não! Era a lei mosaica, era a lei lá dos doutores da lei, entendeu? Então eles misturam tudo. É o mandamento de Deus com as leis mosaicas, presta atenção. Então também os cristãos foram confundidos, né? Até acharam que eles eram canibal, já falei sobre isso, né? Então, neste período, o poder absoluto era dos papas, né? Era dos papas, mudando isso na Revolução, que só foi mudar isso na Revolução Francesa, que lá já foi lá nos anos 1700, né? Que depois nós vamos chegar lá. Na Revolução, que é a Idade Contemporânea. Nós estamos estudando aqui a Idade Média. Então, na Idade Média, tivemos as cruzadas. O que era a cruzada, gente? Cruzadas, que eram era a briga, lembra do que nós entendemos hoje? Briga, né, de lugar com lugar, entendeu? De religião com religião. Então o pessoal do ocidental com o oriental brigava. Então o muçulmano com o cristianismo, aquela confusão. Eles queriam chegar a um denominador comum, mas não se entendiam. Como até hoje não se entende, né? Porque é uma mesma palavra, há um só Deus, um só batismo, um só Senhor, um só mestre, um só tudo, né? Mas quantas denominações você conhece? Né? E cada um diz que em cada lugar fala o quê? Que ali tem a verdade, não é verdade? Presta atenção, hein? Mas presta atenção. Então, tinha essas cruzadas, né? Que é uma coisa à parte, que se vocês... Depois, mais para frente, podemos falar sobre vídeo que é cruzada, ou se vocês quiserem, pesquise, entendeu? Que venha a ser as cruzadas. Então, vamos falar só aqui agora sobre... Tinha os muçulmanos, né? Os ortodoxos, entendeu? Também. Então, cruzada era os três poderes, né, que estavam ali querendo se entender, mas não se entendia. Roma caiu em 476 DC. 476, né, no 4º século depois de Cristo, Roma caiu. O que quer dizer cair? Dividiu. Foi quando ele se dividiu em oriental e ocidental. E exatamente esse mundo que nós vivemos hoje religioso veio de Constantino, né? De Constantino. Presta atenção, o cristianismo se tornou oficial em quê? Em Constantinopla, né? Por que chama Constantinopla? Por causa de Constantino. Entendeu, minha? Presta atenção? Então, nós vamos aqui procurar um versículo para a gente estar terminando, né? Esta compreensão. Eu espero que tenha pego a visão, né? Para a gente continuar, né? Continuar nessa compreensão. Vocês anotem aí Mateus 5,33, né? Que diz assim, ó, busque o reino dos... Não, Mateus 6,33, que fala, busque o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E vocês anotem aí, que eu não estou lembrado o que está lá.
Mateus 5, 33 ou 37, tá? Eles se recusaram Eles se recusaram sobre a verdade de Deus. Então vocês anotem que eu não vou ler lá agora não, vou continuar aqui em Romanos para nós estarmos terminando. Então nós lemos Romanos 1, versículo 16. Aí eu vou pular aqui para terminar com vocês. Vou para Romanos 12, para nós terminarmos. Romanos 12, que diz assim, ó. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Está falando, não vivam. Né? Tá entendendo o mistério? Está falando, vocês estão no mundo aí, né? Mas vocês não vivam como os padrões deste mundo. Qual é o mundo que está se falando aqui? O mundo religioso. Entendeu, menino? Preste atenção. Vou ler de novo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entendeu? Não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar a Deus. Entendeu? É só tu ler lá Gálatas 1:10. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Está escrito. Né? Está escrito. Renovação. Culto é isso. Culto é aquilo que você consegue ouvir e assimilar e transforma a mente. Não é como muitos aí, oba, que faz, culto de emoção. Quando chega em casa não sabe nem o que foi pregado, o que foi falado. Né? E o que é pior, se não sabe o que foi falado, não se transformou, não subiu mais um degrauzinho no entendimento, porque não sabe nem o que foi falado. Entendeu? E que culto é esse? Pode ser culto para o homem, mas para Deus não. Para Deus, a palavra diz que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então tem que acontecer alguma coisa, a gente tem que subir, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Né? Entendeu, menino? Presta atenção. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu, minha? Presta atenção. Então vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos, né, esta compreensão. No horário que vocês puderem, né, vão assistir os nossos vídeos, vejam, revejam, entendam e compartilhem o entendimento, porque culto racional é isso, menino, entendeu? Efésios 1:13 diz, né, nele que agora vós estáis depois de ouvir, né, depois de ouvir. Então, escutar, a gente escuta muita coisa, mas temos que ouvir, entendeu? Tem que parar aqui na mente, no nosso coração. O coração do cristão é mente, tem que parar, porque nós não podemos dar o que nós não temos, né? E para você dar um conhecimento, você tem que ter um conhecimento, não é verdade? Pelo menos tem que estar disposto, né? A ser um canal de bênção. E canal de bênção é aquele que fica disponível para o Espírito Santo de Deus, né? Revir e fazer a obra, que é João 15:5, que fala ali, ó, sem mim nada podeis fazer, entendeu? Então, muito obrigado mais uma vez, preste atenção, hein? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Não se esqueça, hein? Vamos curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Se inscreva, deixe seu like.